A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada. O que nos torna seres humanos tão fascinantes? O nosso temperamento. Nós nascemos com ele. E, mesmo com características negativas, Deus, felizmente, nos concede o Espírito Santo da verdade para nos auxiliar nas nossas fraquezas e melhorar as nossas características negativas. E isso para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, é o que nos afirma a Bíblia Sagrada. E como eu disse, esse temperamento nós nascemos com ele. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos como agir, nós sabemos como não agir. Mas, muitas vezes, nós fazemos aquilo que não queremos fazer. E o apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, ele sentiu mesmo quando escreveu Romanos 7, 18 a 20, que nos diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo faz a clara distinção entre si mesmo e a força incontrolável que nele habita, o pecado, a fraqueza natural que herdara de seus pais, como todo ser humano. Então, o que acontece conosco em relação ao nosso temperamento? Como eu disse no vídeo anterior, nós nascemos com esse temperamento, mas as pessoas com quem convivemos, as condições em que vivemos, o meio em que nós habitamos, tudo isso influenciou na forma como nós vivemos hoje. E o nosso temperamento pode ter saído daquilo que foi feito para ser e precisa voltar a ser aquilo que foi criado. Então, nós precisamos de ajustes e Deus, ele pode fazer isso em nós através do seu Espírito que ele deu para habitar em nosso coração. Então, herdamos o temperamento básico dos nossos pais, que é chamado na Bíblia de várias formas. O indivíduo ingênito, a carne, o chefe, a carne corruptível, o homem carnal e outros. E que é o impulso básico de nosso ser tentando satisfazer suas necessidades. Eu quero deixar bem claro que os temperamentos, apesar de Gênesis a Apocalipse estar inserido nesse contexto, o nosso temperamento, criado por Deus e sendo moldado pelo Espírito Santo, hoje se estuda muito, os psicólogos, os psicanalistas e os psiquiatras, justamente para quê? Para compreender o porquê de como as pessoas agem da forma como agem. Quantas vezes nós falamos grosseiramente com alguém e depois nos arrependemos? E naquele momento nós pensamos: por que eu falei daquela forma? Por que eu agi daquela maneira? Isso tudo tem a ver com o nosso temperamento, que muitas vezes está desajustado. Então, a distinção importante a ser feita entre temperamento, caráter e personalidade, como eu falei anteriormente também. Temperamento é a combinação de características congênitas herdadas de nossos pais e avós e coordenadas com base na nacionalidade, raça, sexo e outros fatores hereditários. Quando se fala em caráter, é o verdadeiro eu. A Bíblia o chama de a essência secreta do coração, o fruto do temperamento burilado pela disciplina e educação recebidos na infância e pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações, denominado às vezes alma. É composta esta por cérebro, emoções e vontade. E muitas vezes a nossa vontade, ela nos engana. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Quantas vezes nós tomamos posições, atitudes, achando que é o melhor, que é o correto para nós, e lá na frente nós quebramos a cara. Por quê? Porque nós estamos dando lugar à nossa alma. E a personalidade é o semblante externo de nós mesmos.
e frequentemente uma fachada agradável para um caráter medíocre ou mesmo desprezível, principalmente hoje em dia. Então, essa personalidade é como eu me mostro para as pessoas, mas eu sou realmente o que as pessoas estão vendo? Eu estou mostrando realmente o meu temperamento, o meu caráter, ou eu estou mostrando a minha personalidade, alguém que eu não sou, mas que eu estou mostrando uma fachada? A Bíblia diz: o homem olha a aparência externa e Deus olha o coração. E as fontes da vida têm origem no coração. O temperamento são as características com as quais nascemos. O caráter, o temperamento civilizado, ajustado. E a personalidade, o rosto que mostramos ao próximo. Para que fique bem mais claro, para que possamos compreender. A hereditariedade do temperamento pode levar à enganosa conclusão de que ele não pode ser mudado. Contudo, isso é possível. Nós podemos ter o nosso temperamento burilado, principalmente se nós nos submetermos a Deus e pedir a Ele que nos ajude. Não é fácil. Não é fácil, assim como não é fácil fazer dieta, não é fácil parar de fazer tantas coisas, mas com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo, é possível termos o nosso temperamento ajustado. Então, todo homem que sinceramente lamenta sua fraqueza de temperamento, entende as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7:24, que nos diz: homem infeliz que sou. E ele responde à pergunta: quem me libertará? Sua libertação, como a nossa, dá-se em Jesus Cristo, graças a Deus. Pedro, que experimentou grande e dolorosa mudança de temperamento ao longo de sua conversão, escreve em sua segunda carta, 1:4: vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Há indivíduos autocontrolados, mas que não curaram boa parte de suas fraquezas, por não estarem em Cristo Jesus, pois o inimigo das nossas almas conhece nossas fraquezas de temperamento e se aproveita delas para nos derrotar. Por isso, amado e amada, que nós precisamos nos fortalecer em Deus para vencermos as fraquezas dos nossos temperamentos. Todos acabam reconhecendo que só Jesus transforma um temperamento fraco e depravado em um espírito poderoso em Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos não alcançaram a completa transformação porque não se mantiveram em uma relação permanente com Jesus Cristo. João 15, de 1-14, fala justamente sobre isso em relação à nossa vida. Então, por mais que a gente tente, podemos até conseguir uma mudança a longo prazo, mas uma mudança verdadeira e permanente só Deus poderá fazer na nossa vida através de Jesus Cristo em nós. Então, Hipócrates é o médico e filósofo grego. 400 anos antes de Cristo, ele expôs essa teoria dos 4 temperamentos básicos, originados de 4 fluidos orgânicos. Então, desde 400 antes de Cristo, que os médicos e outros estudiosos já estavam envolvidos com a questão dos temperamentos. Então, sangue, temperamento sanguíneo; bilis colérica, temperamento colérico; bilis melancólica, temperamento melancólico; e fleuma, temperamento fleumático. Apesar de ter sido superada essa determinação orgânica de Hipócrates, tal classificação quádrupla tem sido amplamente utilizada. Nenhuma outra classificação da moderna psicologia encontrou maior aceitação que a de Hipócrates. Então, o que a gente vai observar? Que desde 400 a.C., que foi feita essa classificação quádrupla, apesar de outros estudiosos denominarem de outras maneiras, de outras formas, essa é a que permanece. E no próximo vídeo começaremos a falar sobre o temperamento sanguíneo. Deus nos abençoe, nos ajude, seja ricamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.